Salve, salve, galera! Mais um Cadu Vlogs. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Queria falar sobre nicho, sentimento que a gente tem com a entrada de novos players, pessoas malucas do mercado e também um pouco sobre regulamentação, como é que eu acho que vai ser esse início, o que a gente está sentindo nessa jornada inicial. Então vai ser um papo mais aberto, mas que vai ser maneiro. Já deixa o like. Se inscreve, cara, e se você gosta de cultivo, gosta de falar sobre a planta, cara, nosso canal é sobre isso, óbvio. Hoje vai ser um papo mais aberto, mas aqui toda semana tem aulas, guias, tutoriais, análise de artigo, trazemos cultivadores avançados também para fazer entrevista, então é o canal do cultivador no Brasil, mano. Mas hoje eu vou bater um papo um pouco mais sobre quem também tá trabalhando nesse nicho, né? E o sentimento, cara, que eu tenho perante a nichos. Eu sinto que a gente tá no nicho. Eu sinto não, né? Isso é um fato. A gente tá no nicho de cultivo de cannabis, que é dentro do nicho de cannabis, que é um nicho já gigante. E, cara, ao longo desses nossos anos, né, aqui de estadia nesse nicho, a gente viu muita coisa boa e também viu muita coisa ruim, né? Vimos muitas promessas, vimos pessoas chegando, falando um monte de coisa e criando um monte de coisa que às vezes nem precisava, mas geralmente pessoas que não são desse nosso nicho, que não são de fato cultivadoras, que não entendem exatamente ali o que estão fazendo, mas enxergam como uma oportunidade. E a gente já viu algumas dessas pessoas, né, ao longo desses anos de estadia nesse nicho. Nossa jornada começou como? Comecei cultivando, depois de alguns ciclos cultivando, que eu fui de fato entender quais eram os problemas, o que a gente tinha que propor para solucionar, e aí a gente foi desenvolvendo a empresa, desenvolvendo equipamentos, melhorando. Então, tudo começou aprendendo sobre a planta, aprendendo a cultivar a planta. Mas eu sinto que outras pessoas já vêm com uma outra visão. E aí eu já queria contar algumas histórias, né? Eu queria contar a primeira delas. Essa foi uma das primeiras, mais ou menos em 2019, 2020, por aí. A gente já tinha um Instagram e já ensinava as pessoas a cultivar ali gratuitamente. Fazia posts e desde que a gente começou a empresa, basicamente, a gente já tinha um blog. Por quê? A gente abriu um Instagram, ajudava as pessoas mandavam muitas dúvidas. E eu já trabalhava com educação antes, né? Conforme eu fui cultivando, criei um perfil de grower, comecei a ensinar pessoas a cultivarem, trocando informação, aprendi e ensinava. Pegava um bom tutorial em inglês, traduzia. Tinha muitos posts de fórum lá da gringa que eu traduzi para fóruns nacionais. Então eu fazia muito compartilhamento de conhecimento. E conforme a gente vai compartilhando, aprendendo, ensinando, então vai fazendo esse mix. Então eu tinha um perfil de cultivador, ensinei muitas pessoas a cultivar, ficava na DM ensinando os outros a cultivar. E conforme eu comecei a utilizar esses painéis mais eficientes, eu vi que, caraca, pode ter uma parada ali, sempre montei painel, gostava dessa parte. E aí depois sim que a gente começou a entrar como queremos trabalhar nisso. Beleza? E aí, beleza. Queremos trabalhar nisso, então a gente começou a trabalhar nisso. Eu já tinha uma noção do que as pessoas perguntavam, as perguntas mais comuns. A gente criava texto no blog para ficar mais fácil de ensinar também. Então a pessoa vinha: Cadu, qual a altura que eu tenho que pendurar o painel? Cara, já tem um texto que te ensina perfeitamente sobre isso. Lê ele aqui. Se tiver qualquer dúvida, fala comigo, mas tá tudo explicado lá, tudo que você vai precisar. Então a gente foi criando, organizando, catalogando conhecimento e ensinando muitas pessoas ao redor da rede, né? E um dos nossos planos iniciais era, cara, vamos organizar mais ainda esse conhecimento e criar um e-book atualizado, gratuito, um livro digital, né, basicamente, gratuito, para compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque a gente tinha muito texto no blog. Eu acho que nessa época devia ter uns 30, 40, explicando sobre estágio de muda, vegetativo, floração, equipamentos, altura, eficiência, um monte de coisa. E aí a gente queria organizar isso em um livro, para pessoas terem um livro que ensina a cultivar do início até o final. E a gente estava nessa, montamos esse livro. E nessa mesma época veio
um cara do marketing digital, nem me lembro, eu lembro, acabei de lembrar o nome dele. Eu ia falar que nem me lembro o nome dele, acabei de lembrar o nome dele. E ele veio trocar uma ideia com a gente, falou, pô, gosto muito do conteúdo de vocês, vejo que vocês estão ensinando, vejo que a gente estava falando que ia lançar esse livro e tal. Aí ele queria lançar esse nosso livro pago. E a gente ficou muito, ai, caraca, pago. Não sei se a gente queria lançar algo pago. Não que a gente não quisesse lançar algo pago, mas a gente queria, primeiro de tudo, lançar algo bom para todo mundo, de graça, e depois, coisas avançadas, coisas mais trabalhadas, coisas gravadas, coisas em vídeo. Aí sim a gente faz pago. Mas, tipo, fazer um conteúdo, meu primeiro cultivo era o nome do livro. E, tipo, pra vender pra alguém, a gente já ficou meio assim. Só que a gente foi ouvindo ele, fez 1, 2 reuniões com ele, 3 reuniões. Ele era um cara que entendia de marketing, entendia de vender, falou bastante sobre landing page, ensinou a gente a fazer, mas, cara, era um cara que tinha ganância. Que ele não era do nosso nicho. Ele queria o dinheiro do nosso nicho. Ele achava que é um grande mar verde que vai fazer um monte de dinheiro e vai meter o pé. Outras coisas que depois a gente foi descobrir que ele trabalhava, e depois, mano, dessas paradas, a gente, nunca mais prosseguiu o assunto com ele. Mas ele ficava prometendo muitas coisas, né? Ele ficava falando, não, com esse livro vocês vão lançar, vocês vão fazer 100k no lançamento, e depois vai fazer tanto, sei lá quanto, e depois sei lá quanto, tá ligado? Ficavam umas paradas meio assim. O cara trabalhava fazendo landing page de dentadura e de produto de cabelo, aqueles pra alisar, com número de WhatsApp falso, que aí quando dava problema a pessoa nunca conseguia falar com ele. Era um cara cheio desses esquemas, mano. Não era um cara do nosso nicho, não era um cultivador, não era alguém que a cannabis cura e que faz a parada por amor. A gente fez muitas coisas por amor, fez e faz, e a empresa é uma das formas que a gente encontrou de sustentar esse nosso amor, de sustentar a nossa revolução e nossas causas. Quais são as nossas causas? Ensinar pessoas a cultivar. E que essas pessoas se curem e sejam mais completas com aquilo que elas produzem, que elas sejam autossuficientes, que elas não dependam do sistema, que elas não dependam de nada. Então, essas são nossas causas. Então a gente ensina muito. E, cara, a gente tem que trabalhar com algo, cara, senão não tem como sobreviver. E é uma outra coisa que eu também quero falar sobre pessoas desse nicho. Quando vem uma pessoa que não é desse nicho, ela acha que ela vai fazer rios de dinheiro e que tudo vai ser muito fácil. Sendo que, na verdade, não, tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. A gente tem problema com todas as nossas redes sociais, é muito difícil criar conteúdo, é muito difícil fazer anúncio pago, as contas caem, perfis são deletados. Tem todo esse grande trabalho, cara, que, é um bagulho de nicho black e que torna muito difícil trabalhar. Então, eu sinto que não é qualquer um também, cara, que vai perdurar nessa parada. Então, a gente viu, teve um grande caso aí ano passado, chegou um cara doidão, não era do nosso nicho, conheceu a gente, fez uma reunião com a gente, era mó fã do nosso trabalho, queria trabalhar com a gente. Quando a gente não quis trabalhar, criou-se um monstro, né, que falava mal da gente, mas, cara, vendia informação básica, comprou um curso, traduziu e queria vender isso para as pessoas. Só que, cara, quanto tempo isso dura? O quão duradouro são projetos de pessoas que enganam, de pessoas que não são que não têm a paixão na parada? Porque, cara, sendo bem honesto com vocês, o nosso objetivo é estar aqui para sempre, estar no nicho para sempre, criar uma base, sei lá, ajudar o país de alguma forma, os cultivadores. Nem gosto de pensar tão grande assim, gosto de pensar pequeno, cultivadores, pensar local, mas as coisas vão se alastrando, cara. Eu gosto de imaginar que a gente está causando impacto positivo, que está proporcionando um equipamento bom, com custo-benefício, com dados reais, sem mentir nada para ninguém, sem mentir nada do chip, usando essa componente verdadeiro, mesmo sendo mais caro, mesmo dando menos dinheiro, pagando os impostos corretamente, mano, fazendo as paradas certas, mano. Porque a gente quer estar aqui, a gente não quer estar aqui fazer dinheiro e em 5 anos todo mundo sumir. E aí é dessa parada que eu queria falar, sobre esse sentimento de nicho. Quando vem pessoas que são muito fora do nosso nicho, cara, eu já fico com vários pés atrás. Porque como uma pessoa que
não consome canabinoides de nenhuma forma, nem óleo, nem nada, nem fumado, nem nada, quer abrir uma associação. Qual é o intuito, sabe? É fazer dinheiro, mano. É fazer dinheiro. Uma associação, ela tem que ter fins não lucrativos. E aí eu não tô falando, óbvio que quem trabalha na associação tem um salário, tem que ter, porque senão a pessoa não consegue viver disso. Mas tem outras associações que pensam puramente no financeiro, mano. Que pensam puramente no financeiro. E a grande maioria que faz o quê? Ah, o produto final que eles produzem custa 5, vende a 70, 80. Uma associação, na minha opinião, não deveria trabalhar dessa forma. Não deveria trabalhar dessa forma. Ou doar muito mais, trabalhar com ações, caridade. Cara, isso é uma associação, isso é sobre isso, sabe? Não sobre fazer grana. Então, quando vem pessoas muito fora desse nicho, a gente já tem que ficar com o pé atrás, cara. Porque, pra mim, a cannabis não é um nicho. Pra mim, a cannabis é minha vida. Por isso que também eu sinto que é fácil pra mim criar conteúdo, que é fácil pra mim ter uma frequência aqui. Porque, cara, eu só estudo sobre isso. Eu sou aficionado sobre isso. Quando eu desligo aqui a câmera, eu vou estar vendo algum artigo, eu vou estar seguindo algum canal, vendo algum vídeo, eu vou estar cuidando das minhas plantas, botando a mão na terra. Eu nunca parei de plantar. Essa parada é minha vida, mudou minha vida. E mudou a vida daqueles que estão perto de mim. E eu quero que mude a vida de mais pessoas. E como essa parada é tão importante pra mim, a gente não pode cometer o erro de fazer uma parceria errada, de colar com alguém que está trabalhando da forma errada, de colar com alguém que não pensa em longo prazo, que não pensa em reputação, que não pensa em qualidade, que não pensa em sustentabilidade de projetos. A gente não quer fazer um projeto, mais ou menos, sentir que tá passando a perna em alguém, outros sentirem que a gente tá passando a perna em alguém, mano. Isso não existe, porque a gente quer estar aqui para sempre. Então, quando vem ideias malucas, planos malucos, coisas doidas, coisas gananciosas, coisas com foco em capital, mano, a gente não pilha tanto assim. A gente da Cult é muito fechado, mano. Muito fechado, porque a gente também já perdeu muito tempo ouvindo e perdendo tempo com pessoas meio malucas também. E é foda. Tem os malucos, óbvio. Tem muita gente muito boa que a gente trabalha hoje em dia e que depois de muito tempo você vai conseguindo cada vez mais diferenciar, cara. E eu também não tô falando que, quem tá fora disso não pode nunca trabalhar com isso. Não, mas que você de fato entenda, que você de fato tenha paixão ali, que você de fato goste daquilo, que acredite naquilo e que não esteja só visando dinheiro, cara. Porque o dinheiro, foi algo que o Emílio me disse também, a cannabis, ela não gosta de dinheiro. Então quem quer muito, cara, uma hora vai dar merda, uma hora a conta chega. Tem que ser muito pé no chão. E é muito arriscado trabalhar com outros nesse nicho, cara. Porque às vezes você tá se afiliando com aquelas pessoas e você não sabe o que elas fazem. Você não sabe se ela faz algo errado, se ela faz algo ilegal, se ela, sabe, pretende fazer. Ou que se ela pretende fazer algo que você não ache completamente ético. Ou que ela trabalha com produtos que não são o que dizem que são. Então, galera, foi um vídeo que eu queria fazer mais esse desabafo aí mesmo. Porque a gente cada vez mais está vendo pessoas entrando nesse nicho, querendo trabalhar nisso. Pessoas que nunca fumaram, pessoas que nunca estiveram em contato com a planta. E a gente tem que ficar muito ligado também para não vender sonhos para essas pessoas. Porque elas vêm muito sonhadoras, mano. Elas vêm muito sonhadoras. É o ouro verde, é a revolução verde. Vamos fazer muito dinheiro. Não é tão assim, não é nada assim. É muito trabalho, cara. É longo prazo, é qualidade, é confiança, comunidade. Então, a gente fica muito só a gente, sabe? Eu acho que isso é bom, até certa medida. Talvez a gente já tenha perdido algumas oportunidades ou alguns projetos de fato legais. Mas eu sei que a gente esquivou de várias coisas ruins. Esquivou de vários malucos. E a gente tende a trabalhar com quem a gente sente essa paixão, mano. Porque sem essa parada, pra mim, não faz sentido. Não faz sentido. E é assim que eu tendo a pensar, assim que eu tô pensando. E é isso, galera. O que vocês acham sobre isso?
Tô curioso para ler os comentários de vocês, como é que vocês se sentem. Eu fico muito feliz quando eu vejo alunos nossos, cultivadores, a galera aqui da comunidade atuando, cara, trabalhando. Vem alguns nomes na mente, o Undergrow, Nanda Clorofila, Grower White, que tá com aquela... Como é que é o nome? Cara, é de um gato, mano, é um gatinho. Ele tá com uma marca de Fert, Montana também, Jardim HG com os produtos dele, Gorilla Microbes, cara, são cultivadores botando a mão na massa, pessoas que estão conectadas com a planta, conectadas com a causa, conectadas com o movimento, que querem ver o cultivo indo para frente, que não querem colocar as coisas para trás e querem dinheiro, sabe? Que você vê essas pessoas, tipo, não quer todo mundo cultivando, ela não quer todo mundo sabendo cultivar, ela quer dinheiro, tá ligado? Enfim. Galera, um vídeo diferente, não foi um vídeo de dica de cultivo, mas tamo junto, precisava falar. E é isso. Contem comigo para qualquer coisa. Ansioso para saber o que vocês acham sobre isso, sobre nicho, sobre entrada de novas pessoas, sobre projetos malucos e tudo mais. Show, abraço Cadu e bom cultivo para geral. Chama!